Fala pessoal, aqui é o MOPC, respondendo suas perguntas de linguística. Nós temos aqui nossa primeira pergunta do fórum Skyscraper City Brasil. Forista aqui pergunta como as escolas de pensamento e discussões sobre a relação entre língua e fala, língua e pensamento, linguagens não verbais, etc. Olha, isso aí é realmente um tópico para discussão bem prolongado, né? Isso aí é a linguística, língua e pensamento, né? Muita gente diz que pensamento e língua é a mesma coisa, porque o ser humano tem pensamento porque tem língua, os filósofos, especialmente na época do Iluminismo, no século XIX também, né? E alguns até hoje confundiam pensamento com linguagem, dizer que o pensamento linguístico é o único pensamento que tem, e sem linguagem não é possível pensamento. Se eu não me engano, Voltaire usava essa argumentação. Isso não é verdade. Você pode ter pensamento sem linguagem. Porque a prova disso, por exemplo, é como Steven Pinker disse no seu livro The Language Instinct, um dos melhores livros de linguística que existe. O Steven Pinker dá o exemplo de que você de vez em quando fala, eu não consigo achar as palavras certas para expressar o que eu quero expressar. Isso é evidência de que existe pensamento sem linguagem. Porque você está tendo um pensamento, claro, na sua cabeça, mas você não está achando a linguagem que descreve aquilo, né? E obviamente que a gente tem milhões de pensamentos sem linguagem. Os animais pensam também, né? Não somos só nós, os animais pensam, claro. Eles apresentam raciocínio, estratégia, sobrevivência, como caçar, como pular, como vencer obstáculos, como sair de um lugar, como pular para outro. Eles têm um nível mínimo de abstração também, que configura pensamento, sem dúvida nenhuma. Né? Também aqui seria interessante estudar o estudo comparativo entre diferentes estruturas de línguas de raízes diversas, como tupi e alemão. Pô. Ou mesmo estudos comparados de línguas com aproximações como inglês, alemão, inglês, latim, inglês. Isso aí isso é interessantíssimo. Né? A linguística comparada acho que é a minha área favorita. Um dos meus grandes objetivos na vida é comparar a estrutura das línguas do mundo e saber até que ponto elas variam na realidade. Né? Como são as diversas línguas do mundo. Por que uma língua de um jeito, uma língua de outro, até que ponto a estrutura linguística pode variar entre as línguas, o que existe, o que deixa de existir em várias línguas do mundo, ou até que ponto essa variedade, essa variação de estrutura de cada língua afeta o pensamento daquele que está falando o idioma. É uma coisa que se discute muito hoje em dia, até que ponto o gênero na língua afeta a nossa percepção de gênero na sociedade. Será que quem fala uma língua que tem gênero tem uma propensidade maior a ser sexista, a segregar o gênero, a pensar mais em termos de masculino e feminino como opostos do que alguém que fala uma língua sem gênero gramatical. Por exemplo, uma vez eu estava estudando, quando eu era bem novo, eu comecei a estudar línguas, eu tinha um livro de finlandês para viagens, que falava que o finlandês não tem gênero gramatical, nem no pronome, né? Não só o substantivo não tem, como o pronome não tem. Então só tem o pronome da terceira pessoa, só tem um pronome, hen, que vale para ele ou para ela. Então ele falava que, sendo assim, a Finlândia foi o primeiro país a dar o direito de voto às mulheres, uma coisa assim, a argumentação. Então, muito bonito. O problema, por exemplo, é que o persa também não tem gênero. O persa é a língua dos iranianos. Não tem gênero não só no substantivo, como nem no pronome. O pronome de terceira pessoa em persa é u. Fala u, né, ele ou ela. Ou um objeto inanimado. Nem tem o he, she, it do inglês. Né? O inglês não tem substantivo com gênero, mas tem o gênero no pronome singular. No pronome de terceira pessoa singular, em inglês tem distinção de gênero. O persa não tem. O chinês não tem.
O japonês não tem, embora tenha algumas distinções de gênero gramatical em uso de certas formas de cortesia, certos pronomes de cortesia, tem sim. Né? No chinês não tem nenhum. No chinês, só na grafia uh, na grafia o chinês tem grafia diferente para você usar o masculino ou o feminino, mas não tem na pronúncia. A pronúncia não varia, isso é interessante, né? Porque a gente vê aqui os pronomes chineses, a gente vê aqui o pronome terceira pessoa masculino, esse aqui, tá, feminino esse aqui, e o neutro esse aqui. O masculino tem esse radical aqui, que um dia foi fonético, mas não é mais, porque isso aqui é pronunciado, é o radical que significa também. Essa é uma longa história, tem que saber a escrita chinesa, não é melhor vocês entenderem. Mas esse radical aqui do lado, esse palitinho aqui do lado, é uma é o radical do homem, ser humano, que pode ser interpretado como na maioria das línguas, homem e ser humano, uma coisa como se o homem fosse o ser humano típico e a mulher fosse uma derivação. Esse radical feminino aqui do tá, também tá, é uma coisa que significa ele ou ela é só ela, né? Só o feminino. Esse radical é o radical da mulher, especificamente, o radical feminino, excluindo o masculino. Esse radical é o radical do ser humano, não excluindo necessariamente o feminino. E esse radical aqui é o radical, já é uma outra coisa em chinês, que é... se bem que esse aqui não é o típico do neutro, né? O neutro, que é um ser humano, um ser inanimado. O chinês, geralmente, eles usam... Deixa eu ver aqui o caractere que tem o radical da vaca, né? Vamos ver aqui. Se eu já esqueci o meu chinês aqui, que eu não me lembro, né? Não, é esse mesmo, né? O radical da... Neutro já muda completamente o caractere, né? Mas a pronúncia fica a mesma. Porque é a mesma palavra mesmo. Só tem uma palavra. Tá é o pronome de terceira pessoa singular, acabou para todos os gêneros possíveis. A história das reformas ortográficas, a ortografia já é uma coisa que difere bastante da linguística, né? A ortografia, como eu disse em outro vídeo meu aí, a escrita ela tá para a língua como a roupa tá para o ser humano. A roupa é uma coisa artificial que você coloca no ser humano, que não vem da nossa biologia, no nosso DNA não produz roupa. E a língua ele tem é uma coisa artificial também, ao contrário da linguagem, a escrita é uma coisa artificial, ao contrário da linguagem, a escrita é uma coisa que você não tem que inventar conscientemente. A linguagem não existe nenhuma tribo, nenhuma etnia de aborígene australiano, da Tasmânia, do fim do mundo, da Patagônia, que não tem a linguagem. Toda criança aprende a linguagem espontaneamente, meramente com a exposição à linguagem na tribo onde ela vive. Já, por outro lado, a linguagem é uma coisa que teve que ser inventada especificamente depois de um processo bem contra-intuitivo. As pessoas a linguagem não é intuitiva na gente. A gente não evoluiu para ler e escrever. A gente tem que aprender isso depois de velho. A criança tem que ser já com no mínimo 5, 6 anos de idade que vai realmente pegar aquela coisa e vai ter um domínio bem limitado disso aí. E até hoje a gente tem mais 20% da população humana que são analfabetos, né? Mas ninguém é mudo e surdo. Todo mundo, linguisticamente pelo menos, ele entende, até mesmo os surdos. Eles desenvolvem a linguagem. Se você colocar um monte de surdo junto, criança, como já aconteceu em escolas de surdos que foram formadas recentemente, a partir do século XIX, século XX, foram formadas escolas de surdos, mudos, crianças surdas mudas, eles desenvolveram uma linguagem de sinais, que não é baseada na linguagem falada da região onde eles vivem. É uma linguagem que foi criada a partir do nada. Espontaneamente a estrutura linguística aflorou, a necessidade de comunicação aflorou nas crianças, e elas foram formando espontaneamente por comum acordo, foram chegando a uma linguagem
que no começo não era muito estruturada, mas à medida que os filhos dessas crianças também aprendiam, outras crianças aprendiam com as crianças mais velhas, foi ganhando estrutura e virou uma linguagem. A linguagem de sinais dos surdos-mudos não é um alfabeto sinalizado com a mão, nada disso. A linguagem de sinais dos surdos-mudos é um outro tipo de linguagem que tem sua estrutura particular. Por exemplo, a linguagem de sinais americana é uma linguagem de sinais onde, se não me engano, a preposição, o equivalente à preposição nessa língua, o símbolo de preposição, com em, fora, dentro, perto, com, sem, vem depois da palavra que se refere. O sinal vem depois da palavra. Então você fala mesa, dinheiro, sem, em vez de sem dinheiro. Porque essas línguas foram criadas por pessoas que não tinham fluência em inglês. Pessoas que eram surdas mudas, crianças surdas mudas que não aprendiam o inglês. Então a estrutura da língua do surdo mudo não tem nada a ver com a estrutura da língua falada, a língua fonética, a língua normal, a língua da comunidade do país onde eles vivem. Isso mostra que a estrutura linguística é uma coisa espontânea no ser humano. A escrita não. O que nos leva à questão, será que é possível escrever uma linguagem de sinais? Já pensaram nisso? É possível, tá? Existem símbolos, você pode reduzir uma linguagem de sinais aos chamados gestemas, né, os gestos mínimos que a língua tem e configura, e você se cria aqui um símbolo físico para cada um desses gestos, e combinando essas possibilidades, você escreve uma linguagem de sinais, que é uma coisa que vocês até... A gente tem até dificuldade em conceber como se escrever uma linguagem de sinais, é uma coisa absurda, mas é tão absurdo para a gente quanto para o ser humano analfabeto antigamente era absurdo você escrever a linguagem falada. Como assim? Você vai fazer um rabisco, um traço que representa a palavra, uma coisa que não é muito natural, a gente é difícil imaginar isso. A gente sabe agora porque a gente aprendeu desde pequeno a viver num mundo saturado de escrita. Mas há 5.000 anos, 6.000 anos na Mesopotâmia, quando inventaram a primeira escrita, isso não era óbvio. Isso era bem... Tanto que o ser humano tenta escrever, pela primeira vez, quando ele tenta escrever, ele tenta desenhar o objeto que ele está tentando escrever. Ele não tenta criar um símbolo para fonética, para fonema. Só depois de muito tempo que ele vai perceber que a linguagem é feita de fonemas que se repetem, e você pode criar um símbolo, uma escrita só de fonema, só baseado em um símbolo para fonemas. Né, que foram os fenícios que inventaram isso. O primeiro povo do mundo a criar um sistema de escrita só fonético, onde não existe nenhum ideograma, logograma, né, nenhum desenho do que a linguagem deve representar. Os fenícios, que só tinha o alfabeto fenício, foi criado há 3.000 anos, só tinha símbolos fonéticos, não tinha nenhum símbolo logográfico, né, símbolo desenhado. Embora a gente tenha logogramas hoje no português, muita gente, nas línguas modernas do mundo inteiro, existem logogramas ainda. Os logogramas do português, por exemplo, são os numerais. Quando você escreve o numeral 2, ele não representa necessariamente a forma do numeral 2, porque o numeral 2 não tem forma, né? Mas ele não está representando a palavra também. Cadê o fonema D-O-I-S? Só quando você escreve por extenso. Quando você escreve o ideograma 3, você está criando, tanto que é internacional, assim como os ideogramas chineses são internacionais, né? Você tem um ideograma para água no chinês. Né? O ideograma para água, que é isso aqui, ele é pronunciado shui no chinês e mizu no japonês. O japonês é uma palavra completamente diferente para água do chinês, claro, porque o japonês e o chinês são línguas diferentes. Mas o ideograma pode ser o mesmo, porque representa a palavra água. Se a gente adotasse a escrita chinesa para escrever o português, a gente podia importar esse ideograma diretamente para representar a água, a dificuldade sendo a morfologia derivacional do português. A gente tem aguado, aguar, aquífero. A palavra meio que muda. No chinês isso acontece. No japonês muda um pouco. Tem conjugação verbal e derivação, só que é bem aglutinativo. Então é uma coisa concatenada, que você coloca um atrás do outro, que nem um trem, né? Que nem um Lego que você vai montando. No chinês também tem, só que realmente a palavra é isolada. Ela nunca tem derivações como aguado, aquífero, aquoso. Né? Não tem nada disso. Então é por isso que esse sistema logográfico se manteve no chinês até hoje.
Nas línguas da Eurásia Ocidental, como nas línguas do Oriente Médio, nas línguas da Europa, tem muita morfologia, então você tem que reduzir a palavra aos fonemas para você representar claramente esse tipo de derivação, como, né, aguar, aguado, desaguar, aguento, aquoso, aquífero, aqueduto, né, a desaguação, todo esse tipo de derivação que muitas vezes não dá para se escrever num desenho, porque um desenho, água, como seria o plural de águas? Se você usando esse caractere chinês, seria águas. Né? Em chinês não tem plural, em japonês também não, substantivo não tem plural. Então, shui é água ou águas. O caractere para montanha, né? Que são 3 palitinhos para cima numa base, né? O caractere para montanha, em chinês, pronunciado shan, né? Aqui a gente tem shan. No chinês, né? No japonês, acho que é yama. Yama, né? Por isso tem muita palavra muita cidade, nome de cidade em japonês tem Yama, né? Fukuyama, essas coisas. Yama é montanha em japonês, a palavra Yama, só que em chinês a palavra para montanha é Shan, mas o caractere é o mesmo em ambas as línguas, porque é justamente. Agora, qual é o plural desse caractere? Não tem. Em japonês e em chinês não tem a noção do plural do substantivo. Né? Quando tem um morfema de plural, como tem em chinês, pode ser men. Mas daí, como é uma sílaba separada, você cria um caractere separado para esse morfema. Então não tem como. Agora em português a gente tem palavra como saguão, sagões. Então não é só um S que você colocou no final, né? Você tem que mudar a palavra principal. Então é difícil, você tem que representar a fonética. Existem fenômenos de mutação fonética que não são, não seriam visíveis num caractere logográfico desse aí. Então, bom, por enquanto eu fico aí, espero que eu tenha respondido essas perguntas. Eu vou tentar fazer vídeos mais sofisticados, né, sobre esse tipo de questão, especialmente a questão da comparação da estrutura entre das línguas do mundo, né? Por que uma língua é de um jeito, como são as línguas do mundo, como são as línguas do Oriente, as línguas da África, as línguas dos indígenas. Será que as línguas primitivas, dos povos primitivos, né, como os índios da Amazônia, os aborígenes australianos, será que essas línguas são mais simples gramaticalmente? Ou são mais complicadas? Né? Até que ponto o nível de sofisticação da civilização afeta o nível de linguagem, da sofisticação gramatical da língua, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu vou fazer outros vídeos nessa temática. Dentro em breve, mandem mais perguntas, enviem mais perguntas, coloquem seu likezinho aí no vídeo, se vocês gostaram do vídeo, e assinem o canal para receber assim atualizações e continuar esse diálogo sobre idiomas.